E aí, beleza? Bem-vindos à aula de hoje, que vai ser que é a equação do dia, né? E a equação do dia de hoje, é o teorema do impulso, tá? Vamos entender o que é o impulso, beleza? Como o impulso se relaciona com outras grandezas fundamentais do movimento, tá? E como a gente umas aplicações, tá, bacanas, e como é que isso aparece nas provas, beleza? Fazer uma sequência bem completa aqui. Impulso, impulso, impulso. Vamos primeiro definir o que é impulso, tá? Beleza, impulso matematicamente é uma grandeza vetorial, mas vamos entender conceitualmente o que é o impulso. Impulso. Se eu te perguntar o que é o impulso, o que é que tu me diz? O que é que vem na tua cabeça? Se você nunca estudou, né? Física, impulso. Até para quem nunca estudou física, né? Se eu pergunto o que é o impulso, o que é que vem na sua cabeça? Bom, provavelmente, deixa eu adivinhar, vem algo relacionado com empurrão, né? Um impulso, dá aquele empurrão. E justamente tem a ver, tá certo? Quando a gente dá um empurrão, a gente está realizando um impulso, tá? Mas vamos lá, vamos trazer um aspecto mais técnico, mais físico, que seria esse impulso. Impulso, tá? Realmente, quando a gente aplica uma força, quando a gente dá um empurrão, a gente está aplicando uma força durante um certo tempo, tá? Quando a gente vai empurrar uma criança no balanço, dá aquele bate embora, dá aquele impulso. Justamente, é uma força aplicada no intervalo de tempo. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou fazer da forma mais... Não é mais fácil, é a forma mais básica, que é quando essa força aplicada ela é constante, beleza? E aí eu posso usar a matemática básica que a gente conhece, todo mundo conhece, a maioria conhece, e depois eu faço de uma forma mais geral, tá? Usando integral e tal, porque quando a gente usa integral a gente generaliza mais. Mas beleza, vamos começar assim, tá? Eu vou fazer das duas formas. Seguinte, impulso, beleza. Por definição, tá? Impulso, a gente vai chamar de I, é força vezes o intervalo de tempo, tá certo? É o produto da força vezes o intervalo de tempo. Aí vamos lá, daqui a gente já pode ver umas propriedades devido a essa operação vetorial, tá? Primeiro, o impulso tem mesma direção e sentido que a força, tá? É um vetor, então, se eu aplico uma força aqui, um impulso, vetor impulso, tá na mesma direção e sentido, tá? E vice-versa. Por quê? O ΔT, ele é maior que zero, tá? Ele é positivo, então eu estou multiplicando o vetor por escalar positivo, o que só faz alterar o módulo do vetor, tá certo? Não muda a direção, não muda o sentido. Então, né, o módulo do impulso vai ser o módulo disso, o módulo do vetor, tá? Como o ΔT é positivo, tá? Aliás, produto de módulo é módulo dos produtos. Não. Módulo do produto é o produto dos módulos. Então, isso aqui pode separar sim. Só que como isso aqui é positivo, né? A gente assume sempre positivo, então posso remover e só considerar aqui, tá? O módulo, então, do vetor I vai ser ΔT, né? Vezes o módulo de F. Enfim, mesma direção e sentido, tá? Então, ó. Se a força está para cá, se o impulso, o vetor impulso está aqui, então significa que o vetor força também vai estar na mesma direção, certo? Beleza, beleza. Bom, vamos lá. Agora vamos relacionar com a quantidade de movimento, ou momento linear, tá? Seguinte. Sabemos que momento linear, né? O vetor momento linear é massa vezes vetor velocidade, né? Então, seguinte, Aliás, eu vou... Beleza, guarda isso, né? Que o momento linear é massa vezes velocidade. Eu vou desenvolver aqui. F, né, é massa vezes aceleração. Vezes ΔT. Bom, a aceleração é variação de velocidade
pelo intervalo de tempo, não é isso? Vezes ΔT. Bom, aqui, né, eu tenho massa vezes ΔV é o quê? Velocidade final menos velocidade final V menos velocidade inicial. Vou colocar assim. Tipo, eu vou fazer uma figura aqui, tá? Para entender melhor, não ficar só na forma analítica. Vezes ΔT. Ó, esse ΔT já corta. Por quê? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma representação. Imagina um bloco, beleza? De massa M. Bom, quando eu aplicar uma força constante durante um certo intervalo de tempo, o que é que vai acontecer? Vamos supor que nesse momento aqui, tá? O bloco ele esteja com uma velocidade inicial. E aí eu vou lá e aplico uma força durante um certo intervalo de tempo. Uma força resultante. Força resultante implica numa aceleração. Tá na mesma direção da velocidade, tá? Então, essa força vai gerar uma aceleração, o que vai causar uma variação na velocidade. Como o momento linear depende da velocidade, então uma variação na velocidade implica uma variação do momento linear, ou na quantidade de movimento. Concorda? Justamente, vai ter uma aceleração, né? E aí, após um tempo, passa um tempo aqui, ΔT, beleza? Daqui para cá vai passar um tempo ΔT. O bloco ele vai mudar de velocidade, né? Devido à força resultante que eu estou aplicando. Constante, tá? Constante. Aí, esse bloco vai ter o quê? Uma outra velocidade. Como nessa figura que eu estou fazendo aqui, a força está na mesma direção que a velocidade aumenta, né? Porque a aceleração... Eita, deixa eu pegar a aceleração, né? Ela vai ter sempre a mesma direção em sentido que a força, tá? Então o movimento ele é acelerado porque a aceleração também está no mesmo sentido que a velocidade inicial. Então o movimento ele é acelerado, ou seja, eu estou empurrando o bloco, ele está ganhando velocidade, está ganhando quantidade de movimento, tá? Então é isso. Bom, voltando aqui para nossa conta, vê. Corta aqui, tá? Então eu tenho que o impulso, o vetor impulso vai ser massa, fazendo a distributiva, velocidade final menos massa, velocidade inicial. Isso é momento linear final, isso é momento linear inicial, tá? Ou seja, impulso, portanto, ó, impulso é também a variação do momento linear, tá certo? Que também é igual a F vezes intervalo de tempo. Isso é uma equação bem poderosa, tá certo? Tem que saber lidar com isso, tem que saber trabalhar, tá certo? O que a gente mais vai usar é essa igualdade. Impulso, tá? Variação do momento linear é o impulso que é a força vezes intervalo de tempo. Consequência direta. Se a força resultante, que é externa, for igual a zero, beleza? Essa força resultante, tá? É uma força externa, ela for igual a zero, ou seja, isso aqui vai dar zero, né? Então, a variação do momento linear é zero, portanto, o momento linear inicial é o momento linear final. É uma forma de ver uma conservação, né? Ou seja, se não tem força externa fazendo um impulso, causando esse impulso, a quantidade de movimento ela se conserva, beleza? Na partícula. Isso é importante, tá? Para colisões, geralmente em superfícies fixas, tá?
Como isso é vetorial, tá? Isso a gente pode colocar em componentes, tipo assim, se a força resultante, se a força em uma direção é zero, beleza? A quantidade de movimento naquela direção se conserva, tá? Exemplo. Vou pegar aqui um exemplo. Tipo assim, uma bolinha vai quicar, vai colidir com o solo, tá certo? Com uma superfície. O solo é uma superfície fixa, né? Sólida. Fixa. Beleza. Ela colide aqui. Bom, independente da colisão, beleza, a coisa pode ser elástica, parcialmente elástica. Eu não vou entrar nesse mérito. Outra coisa, né? Como eu já falei, se tiver alguma equação aqui que vocês querem que eu faça um novo vídeo, é só comentar. Seguinte, imagina que isso aqui é liso. Beleza? Ela chega com uma velocidade V e sai com uma velocidade, uma V inicial e sai com V. Beleza? O ângulo de incidência seja θ, o ângulo de reflexão, aliás, o ângulo de incidência seja alfa, o ângulo de incidência seja beta. Beleza? Veja, como é que a gente utiliza isso aqui? Como é vetorial, tá? Então se a força resultante for zero, a quantidade de movimento ela se conserva. Então é o seguinte, durante a colisão, a bolinha, ela só, a única força externa que ela recebe, a única força de interação é a força de contato, que é uma força variável, daqui a pouco eu falo disso, sobre força média, tá? Enfim, única força que ela recebe é nessa direção. Então, existe um impulso, tá? Então, essa força aqui N, então gera um impulso, beleza? Mas não tem força na direção horizontal, porque é liso, tá? Teria se tivesse força de atrito. Mas como não tem, eu tô pegando um caso bem simples, eu vou decompor a velocidade, decompondo assim então o momento linear, beleza? Então eu tenho o momento linear na direção horizontal e na direção vertical. Esse momento linear não se, pode ver que não se conserva, justamente. O vetor tá em uma direção e aqui já é outra direção. Lembra, é vetorial. O que define um vetor? Módulo, direção e sentido. O módulo pode ser igual, o sentido pode ser, a direção pode ser igual, mas o sentido é diferente. Então são vetores diferentes, então não existe uma conservação, justamente porque quem alterou isso foi a força normal, entendeu? Que realizou o impulso. Mas nessa direção não tem força, não houve força nessa colisão, tá? Então, ó, aqui vai ser alfa também, né? Aqui vai ser beta. Então, aqui eu posso dizer nesses problemas que m v0 seno alfa é igual a m velocidade final seno beta, entendeu? Se conservou, tá? Porque não houve, entendeu? Como é vetor, eu posso analisar em direções ortogonais. Corta. E aí eu posso dizer então, V0 seno alfa, V seno beta. Tranquilo? Então, tá uma das aplicações, tá? Fora outras que envolvem colisão. Beleza? Deixa eu ver aqui. Bom, isso, né, é com a força ela é constante. Se a força fosse variável, né? Vamos generalizar para uma força variável. Tipo assim. Bom, o impulso a gente viu que é força vezes o intervalo de tempo que atua essa força. Vamos pegar um tempo pequeno, né? Vamos fazer ΔT se aproximar de zero. Beleza? O que é que vai acontecer? Ou seja, por um curto intervalo de tempo. Por curto intervalo de tempo, eu vou ter um impulso elementar, dI, que vai ser F vezes dt. Tá certo? Um intervalo de tempo elementar. Bom, lembrando que F dt, né?
Então, aí eu vou integrar. Ó, então aqui vai dar a soma, vai dar I, a variação total, tá? Aqui então fica assim, tá? Integral de f dt. Se f mudar com o tempo, eu vou usar isso aqui. Se f for variável, né? Tiver uma dependência com o tempo. Veja, lembra que momento linear é m vezes v, não é isso? Aliás, m vezes v. Se eu derivar o valor do momento linear em relação ao tempo, o que é que eu vou ter? Se eu derivar essa expressão em relação ao tempo, beleza. Aqui eu vou aplicar a regra do... Agora fazendo para um valor elementar, né? Justamente, eu fiz aqui de forma para uma força constante, beleza, mas bora generalizar. Aí, bom, produto, né? Fica m dv dt, regra do produto, mais o segundo vezes derivada, o primeiro vezes, aliás, o primeiro vezes derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. E aqui fica v dm dt. Bom, como isso é um caso aqui, eu estou trabalhando com casos em que a massa não varia, tá? A massa é constante. Existem casos que a massa varia, por exemplo, um foguete. Durante a propulsão, quando o foguete está subindo, ele queima combustível, né, para ter as explosões e subir. Nesse momento, a gasolina, o combustível, está diminuindo, o que diminui a massa, né? Então é um exemplo de um movimento com massa variável. Mas nesse caso não. Estou considerando que a massa não varia com o tempo, então massa não tem dependência com o tempo, então a massa é constante com o tempo, a derivada de uma constante é zero, então isso aqui dá zero. Ou seja, dp dt é igual a isso, mdv dt. Beleza? Bom, mdv dt, a dv dt, tá certo? Nada mais é do que a taxa de variação da velocidade, que é a aceleração, tá? Então isso é m vezes a, que é a segunda lei de Newton, beleza? Que é a segunda lei de Newton, força resultante, massa vezes aceleração. Portanto, né, a força resultante é a derivada do momento linear, tá? Só para relembrar, tá? Quem já estudou esse assunto já sabia disso aqui já. Bom, onde é que eu quero chegar? Bom, se F é dp dt, então dp é igual a F vezes dt, certo? F dt é o que? O impulso, beleza? E se eu integrar, eu vou ter o seguinte, aqui é 1, né? Então fica enfim, aqui corresponde à variação, tá? Fala assim, Ft dt, ou seja, uma força, né, dependente com o tempo, e isso é um impulso, entendeu? De forma mais geral. O que eu vejo também aqui é que a variação do momento linear também é dado pela área do gráfico, f vezes intervalo de tempo, tá? Bom, faz o seguinte. Deixa eu ver. Vamos falar sobre força média? O que seria uma força média? Força média, tá? É uma força aplicada, é uma força variável, aliás, é uma força constante que tem o mesmo efeito do que uma força variável. Como assim? Bom, imagina o seguinte. Vamos pegar um exemplo bem
bem clássico, que é uma bolinha colidindo com o chão, tá? Então, ela vem com certa velocidade, ela vai colidir, aqui é o momento que ela começa a ter contato, só que devido à elasticidade dos materiais, quando o corpo, né, a bolinha ela vai colidir, ela deforma e depois restitui, né? Ela mesmo se empurra de volta. Mas durante a colisão, né, a bolinha ela amassa. Então, conforme ela vai pressionando o chão, ela vai se deformando, tá? Até o momento de deformação máxima, entendeu? Peraí. Ó, realmente uma bolinha quando ela quica, tá? Aí depois ela retorna. Ela vai amassando e com isso ela vai empurrando mais o chão. Ou seja, a força de contato começa em zero, depois vai aumentando devido a bolinha tá pressionando. Depois, quando ela atinge a deformação máxima, ela se empurra de volta, por isso que ela volta, entendeu? Então, ó, a força de contato aqui vai aumentando até o momento de atingir o valor máximo, mas depois ela começa a restituir, entendeu? Como é que seria o gráfico da... Bom, vamos supor que ela chega com uma velocidade inicial, tá? E sai com uma velocidade V. O gráfico seria mais ou menos assim, ó. Atinge o valor máximo, depois volta a zero, beleza? Força. E aqui o tempo, né? Durante a colisão. Bom, acontece que essa área aqui representa o impulso, tá? Total. Ou seja, F dt. Vou fazer em módulo, tá? Ou seja, multiplicando F vezes dt, né? Eu vou ter a área que corresponde ao impulso. Bom, seguinte. Força média. Então, eu quero encontrar uma força que cause o mesmo efeito. Quer saber? Eu vou dar outro exemplo para entender melhor sobre força média. Imagina, depois eu volto para isso. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma força que varia com o tempo da seguinte forma. Tipo assim, essas forças aqui, né, eu assumi uma força constante, né, mas bora ver o caso de uma força variável. Tipo assim, que muda com o tempo, mas de uma forma linear, tá? Ft, sei lá, 2t mais 3. Tá? Eu quero a força média, tá? A força média, beleza? Entre os instantes entre 0 e 2 segundos. Então, como assim? Eu quero a força média entre 0 e 2 segundos. Força média vai ser uma força... Essa é a força variável. Eu vou trocar por uma força constante, mas que causa a mesma variação na quantidade de movimento, que causa o mesmo efeito, que tem o mesmo impulso, tá? Como é que a gente procede? Bom, primeiro vamos calcular o impulso gerado por essa força variável. Depois a gente vê nesse mesmo intervalo de tempo uma força média, tá? Se eu fosse construir o gráfico, né? Aqui vai ser 3, enfim. Vai ser uma função afim. F vezes T. É o seguinte, de 0 a 2. Bom. Seguinte, o impulso, né? Pela expressão geral, integral de f dt, isso corresponde a uma área, tá? Então, a área aqui, tá? Corresponde ao impulso total. Beleza. No instante 2, bom, 2, 4 mais 3, 7. Quer saber? Vamos colocar 1.
Não, 1 não. Pode ser 7. Ou seja, no instante 2 segundos é 7. Então, tipo assim, a força, ela é variável, tá? A força que está empurrando o bloco, ela não é constante, ela é variável, tá? Como é que eu saberia calcular sua velocidade final? Não posso usar m vezes a porque a aceleração não vai ser constante, tá? Porque f m vezes a, se isso aqui é variável, isso aqui também é, tá certo? Então não posso usar aquelas equações horárias. Aí o procedimento é esse, através de força média. E o teorema do impulso, tá? Vamos lá. Qual seria essa área aqui? Qual seria o impulso? Bom, base. Tá tudo no SI, tá? Base. Aliás, base menor mais base maior vezes altura dividido por 2. 10. Ah, e unidade, né, vai ser Newton vezes segundo. Beleza. Ou seja, esse foi o impulso, tá? O que seria a força média dessa força nesse intervalo de tempo? É uma força que causa o mesmo impulso, uma força constante, tá? Então, vou fazer impulso médio da força média, vai ser o quê? A força média constante vezes o intervalo de tempo. O impulso tem que ser o mesmo, ou seja, a área tem que ser a mesma. Aí, vamos lá. O impulso é 10, força média, que é uma força constante, vezes intervalo de tempo que foi de 2. Bom, ou seja, nesse intervalo de tempo, a força média é de 5 newtons. Então, se eu no corpo, tá? Nesse corpo, aplicar uma força constante de 5 newtons nos 2 segundos, eu estou causando o mesmo impulso. Eu estou causando o quê? A mesma variação na quantidade de movimento. Beleza? Então, ó. Áreas iguais, tá certo? Então, isso é conceito de força média. Bora voltar aqui. Bom, como é que eu calculo o impulso? Bom, eu teria que ter... Aí você pensa, putz, eu teria que ter a expressão da força para poder construir o gráfico e calcular a área. Não necessariamente, tá? Porque... Beleza, aqui que aplica força normal, tá? Força de contato. Porque se você lembrar do teorema do impulso, o teorema do impulso diz que força vezes intervalo de tempo é igual ao quê? A variação, como eu falei, a gente vai usar isso, é a variação da quantidade de movimento. Então eu posso calcular o impulso através daqui também. Se ligou? Vê. Por isso que eu dei as velocidades, tá? Qual é a variação na quantidade de movimento? Bom, momento linear. Eu vou fazer em módulo, tá? Do jeito fácil, vou assumir sentido positivo para cima. Então, momento linear final é mv. E o inicial, menos o inicial, que vai ser menos mv0. Tá? Então, a variação na quantidade de movimento nesse caso foi de m v mais v0, entendeu? Bom, essa foi a variação da quantidade de movimento. Beleza. E esse é o impulso, tá? E isso aqui é justamente o impulso. Mas eu quero a força média, beleza? Que causa o mesmo efeito, que causa a mesma variação. Porque essa força de contato ela é variável, mas eu vou trocar por uma força constante para eu trabalhar, fica melhor, né? Então, ó, o impulso da força média vai ser a força média vezes o intervalo de tempo. Mas que vai ter que ter o mesmo impulso, ou seja, a mesma quantidade de movimento, mesma variação na quantidade de movimento. Vou chamar de N médio, vezes o mesmo intervalo de tempo, tá? Mesmo intervalo de tempo considerado é igual a M V mais V0. Então, a força média de contato é igual a M V mais V0 sobre ΔT, entendeu? Então, isso é força média.
a gente trocar por uma força constante, mas que vai ter a mesma alteração no movimento. E aí é melhor trabalhar com essa força, né? Já que ela é constante. Beleza? Então esse é o teorema do impulso, tá? Ele é muito importante, tem várias outras aplicações. Se quiser uma parte 2, comenta aí. Beleza? É uma ferramenta muito importante aí pra gente trabalhar quando existe uma força variável, tá? Bom, então essa foi a equação do dia, beleza? Valeu!